Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Está começando a última edição do Blog da Cidadania. São 19 horas. A campanha de Lula resiste em rever o tom sobre corrupção e reavalia a participação em debates. A ideia é manter estratégia e que tema-alvo de ofensiva de Bolsonaro seja abordado só em redes sociais e entrevistas. Na verdade, a resposta considerada por alguns tímida do ex-presidente Lula sobre a ofensiva de Bolsonaro no que diz respeito ao tema corrupção, quando o Bolsonaro confrontou com esse tema durante o debate de domingo, isso provocou apreensão no comando da campanha do Lula. Integrantes da equipe avaliaram que o Lula poderia perder a oportunidade, o timing de questionar sobre corrupção o chefe do executivo, seu principal adversário na corrida eleitoral. Militantes do partido cobraram nas redes uma reação mais enfática do Lula, mas o Lula defende a sua postura de não chutar o pau da barraca, de não arrumar encrenca com o Bolsonaro. Apesar disso, a cúpula da campanha resistiu à mudança na estratégia definida até o momento de não dar enfoque ao tema. Na verdade, o Lula explica que o que ele fez no debate de domingo foi basicamente não deixar que o Bolsonaro impusesse a agenda dele. Não é? O Bolsonaro começou a falar sobre corrupção e queria puxar o assunto para esse campo. Então o Lula diz que, na visão dele, não deve ser aceito esse terreno de luta que o Bolsonaro propõe, porque esse é um terreno que interessa a ele, que tira o assunto sobre ele, tira o assunto dele e coloca no adversário. Então o Lula acha que tem que ignorar as acusações de corrupção, tem que dizer que tudo isso é passado e que o negócio é discutir o presente. E nas palavras de um integrante da cúpula petista, o Lula não pretende levar o debate ao pântano que, na opinião dele, seria uma zona de conforto para Bolsonaro. A campanha, dizem aliados, segue pautada por temas da economia. E o Lula demonstrou muito claramente que não estava interessado em dar show durante o programa e pretendia discutir temas de interesse da população e também a questão da economia que preocupa todo mundo. A ideia, segundo interlocutores de Lula, é fazer com que o tema seja abordado em peças divulgadas nas redes sociais e durante entrevistas concedidas pelo ex-presidente. E, a princípio, não levar o assunto ao horário eleitoral em rádio e TV a princípio. Só interessa a quem não tem propostas ficar falando do passado, diz o advogado Cristiano Zanin, que integra a coordenação jurídica da campanha. Segundo ele, o tema já foi exaustivamente tratado pelo ex-presidente. Como mostrou o jornal Folha de São Paulo, a cúpula da campanha avalia que Lula errou na primeira resposta sobre corrupção após a pergunta feita por Bolsonaro. Ele foi orientado a não atacar o chefe do executivo, mas acabou sendo passivo demais no embate com o presidente, avaliam. A ideia era que ele repetisse a fórmula usada em sabatina do Jornal Nacional na semana passada, em que chegou a admitir corrupção na Petrobras, mas ao longo da entrevista mirou o presidente ao tratar de suspeita de desvios na gestão atual. A presidente nacional PT, Gleisi Hoffmann, no entanto, afirmou que achou satisfatória a resposta que Lula deu ao ser questionado sobre corrupção. Ele falou sobre os seus processos, falou o que aconteceu e que foi perseguido para não ser presidente da República. E, na Veja, chamado de miliciano por Janones,
Carlos Bolsonaro vai ao STF contra ele. O filho 02 do Bolsonaro atribui crime de injúria ao deputado federal André Janones, aliado do ex-presidente Lula, por publicações no Twitter. O vereador carioca licenciado Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do Bolsonaro, presidente da República, protocolou no STF, nesta segunda-feira, dia 29, uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, aliado de Lula. A defesa do Carluxo, como é chamado esse filho do Bolsonaro, atribui a Janones o crime de injúria. O caso será analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Na semana passada, o deputado que atua para impulsionar a candidatura de Lula nas redes sociais fez publicações no Twitter atacando Carlos Bolsonaro, a quem chamou de miliciano, vagabundo, merda e bosta. Janones tem afirmado abertamente que pretende tratar os bolsonaristas como o que entende serem as mesmas armas usadas pelos bolsonaristas nas redes sociais. Nos bastidores do debate presidencial desse domingo, 28, na TV Bandeirantes, ele e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quase chegaram a sair na porrada. Aqui diz as vias de fato, mas aqui a gente já vai no popular, quase chegaram a sair na porrada. Uma das publicações do deputado citadas na ação de Carlos Bolsonaro inclui uma caricatura em que um personagem representando Janones força outro, representando o vereador, a tomar o próprio veneno de um frasco. Toma, miliciano, engole tudo e sem choro, seu merda, escreveu o parlamentar. Tá gostoso, miliciano vagabundo, tuitou André Janones em seguida. Fica difícil de a gente não rir disso, né, pessoal? 3 dias depois, no último sábado, 27, ele voltou a ofender o vereador que se licenciou do mandato na Câmara Municipal para passar a campanha em Brasília. Após o tumulto no QG de Lula, após o tumulto no debate entre Janones, o Sérgio Camargo, ex-presidente da Palmares, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, o QG de Lula teme excesso e quer impor limites a Janones. Aliados avaliam que o estilo briguento do deputado, pensado para ser uma espécie de influencer lulista nas redes, pode causar danos à campanha. Na verdade, o Janones ele pega pesado. Nesses últimos dias ele tocou o terror lá no Palácio do Planalto, não é? Ele desafiou os seguranças, queria chegar perto, não queriam deixar. E é difícil de dizer esse estilo do Janones se dá certo ou se não dá certo, não é? Ele muito provavelmente está produzindo material para as redes. Ele sabe que essa briga dele com o Ricardo Salles é ouro nas redes sociais, né? Isso ferve nas redes sociais como brasa, como carvão em brasa, né? Mas precisa de ver se no cômputo geral do eleitorado é isso mesmo, porque não adianta você mobilizar a turma a favor e do contra nas redes e depois entre o eleitorado de forma geral ser visto como um igual de Bolsonaro, que é tudo que o PT e o Lula não querem, né? Com tática de Trump, Ciro diz que Lula está fraco física e psicologicamente. É exatamente a mesma tática que o Donald Trump usou, não é, para atacar o Joe Biden na eleição de 2020, né? E ele dizia que o Joe Biden estava velho demais, tal, e o Ciro está usando a mesma tática. Lá não funcionou. É provável que aqui não funcione também, né? Leia íntegra da decisão de Alexandre de Moraes contra bolsonaristas? Não, eu não vou fazer isso, não é? Porque é uma decisão longa, mas eu vou ler um resumozinho aqui para você. Imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais, diz
Alexandre de Moraes. Ele diz assim: em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. E ele diz mais ainda, eu vou resumir para você. O Alexandre de Moraes diz o seguinte, que eles têm poder econômico, não é, para realizar esse intento de um golpe, eles têm muito dinheiro para usar nisso e, além de tudo, eles já estão envolvidos em outras atividades antidemocráticas. Daí a decisão do STF de mandar fazer busca e apreensão na casa dos endinheirados. E o debate na Band lidera a audiência na televisão e bate recorde no YouTube. Não foi brincadeira, todo mundo assistindo, né? Tinha milhões de pessoas assistindo. Infelizmente não foi um dos melhores dias para o Lula, mas também ele não perdeu nada, ele usou como estratégia não entrar na brigalhada que se viu ali. E Patrícia Pilar critica Bolsonaro por citá-la para rebater a acusação de Ciro Gomes de que ele é machista. Ela pede uma coisa só, sobre tudo isso que falam, do que o Ciro falou sobre qual era o papel dela na campanha. Ela diz o seguinte: parem de falar por mim. Eu acho um pedido bastante razoável. O Conselho Nacional do Ministério Público, segundo o Globo, suspendeu um procurador que chamou o Bolsonaro de idiota e de genocida. E, na verdade, para isso, ele usou uma pequena piada. Entre os principais candidatos a presidente nas eleições de 2018, havia 5 professores universitários, 2 engenheiros e um idiota. O Brasil escolheu o idiota. Processar um cara desse tinha que dar o Nobel para ele. E ainda no Globo, sem democracia não tem como ir bem na economia, diz o Alckmin. E o Alckmin disse o que é básico, o que é óbvio. Se não tiver democracia, como é que a economia vai bem em uma ditadura? Não tem economia que vai bem numa ditadura. Tem economia que suporta uma ditadura, porque a ditadura ela é contrária à liberdade e a economia precisa de liberdade para funcionar direito, não é? E está certíssimo o Alckmin. E, por fim, as expectativas da campanha de Lula e de Bolsonaro sobre as pesquisas pós-JN é que no curto prazo não vai acontecer nada. Essa é a expectativa tanto da campanha do Bolsonaro quanto do Lula. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e bom descanso para todo mundo.